Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor, papo hoje é sobre áudio. Eu vou falar pra vocês o que eu achei do Unique Melody Mesh MK2. Já agradeço aqui de antemão ao Felipe, que é representante da Unique Melody Brasil, que mandou esse fone, uma unidade demo somente para review e não pediu para falar mal ou bem do fone e nem disse nada que pudesse tendenciar esse review. Muito obrigado, Felipe. E convido também a participarem da minha campanha lá no Apoia-se, que tem ajudado pra caramba a manutenção aqui do canal. Vou deixar o link aqui para quem tiver interesse. E essa semana agora, no dia 19 de maio, eu vou fazer um sorteio do C-Audio Yumi Midnight entre os apoiadores Ouro. Então quem tiver interesse em participar, é só entrar lá na campanha do Apoia-se e participar como um apoiador Ouro, que vai estar participando desse sorteio até o dia 19. A Unique Melody já esteve aqui no canal por algumas vezes, eu já trouxe aqui o Mesh MK1 há não muito tempo e mais recentemente o Unique Melody Maxed. E agora eu vou trazer o Mesh MK2, que é uma atualização do MK1 e assim, para quem viu os vídeos lá já sabe que ela é uma fabricante chinesa dessas mais premium e que já tem uma tradição maior, já tem mais de 10 anos de mercado aí e trazem fones realmente com uma qualidade superior, tem tecnologias proprietárias e tem fones aí numa ampla gama de preços ali que vão desde $350 até $6.000. Então, realmente esses fones mais caros deles são sofisticados, trazem tecnologias muito interessantes e o Mesh MK2 está ali no meio do caminho, mas já é um fone muito interessante dentro da linha deles. O Mesh MK2 é um fone que pode ser encontrado ali na casa de $1.200 a $1.500 hoje em dia, dependendo da época aí. Quando ele entra em promoção ele cai lá para $1.200, mas o preço normal dele é $1.500. E o Mesh é um fone quadri híbrido, ou seja, ele traz 4 tipos de drivers diferentes por lado, sendo um driver dinâmico, 4 armaduras balanceadas, um driver de condução óssea, que é a tecnologia proprietária da Unique Melody, e também 2 drivers ST. Para quem não sabe o que é um ST, eu fiz um vídeo explicando mais ou menos aqui no canal, vou deixar o link para quem tiver curiosidade. É interessante que ele traz uma shell ali em fibra de carbono, que não é somente estética, né? Apesar de trazer uma estética realmente superior para o fone, a rigidez desse material auxilia ali na condução óssea das ondas mecânicas que o driver de condução óssea promove. Então, além de tudo, tem uma função ali sonora essa shell. O que eu mais gostei nele é que ele tem uma excelente qualidade construtiva e aqui ele tem um kit muito bom, super completo, não precisa de mais nada e ele também traz uma quantidade de detalhamento, uma riqueza de detalhes muito grande sem ser fatigante, isso é uma grande vantagem para mim. Ele tem uma extensão de graves e uma apresentação que é realmente excepcional, com uma pegada também bastante física, algo que eu gosto muito. Ele tem uma excepcional resolução de agudos também, igual o irmão dele, e tem também uma capacidade de layering muito boa. E o que eu menos gostei é que o cabo dele, apesar de ser bonito e robusto, ele é um pouquinho pesado ali, um pouco grosso, nem sempre vai ter uma usabilidade muito boa. O Mesh MK2 vem nessa caixinha da Unique Melody, que eles vêm aqui dentro, e embaixo a gente tem essa gavetinha com os acessórios dele, que são super completos, tá? Excepcional. Tem esse envelope aqui com cartão de autenticidade, mas que tem um pendrive aqui. Eu achei que ia ter algum conteúdo, uma resposta em frequência, qualquer coisa, mas não tem nada. É só um pendrive de 16 GB aí, que você quiser usar para guardar seus arquivos. Tá aí, pendrive da Unique Melody. Aqui a gente tem as ponteiras de silicone normais dela, 3 pares de comply dessa que é super difícil de encontrar no mercado, então ponteira show, e as Asla Shelastec que eu adoro, 3 pares também delas. E aqui a gente tem um strapzinho de couro, e aqui dentro a gente tem um outro strap magnético que é interessante também para colocar na case do fone, coisa do tipo, e uma flanela para limpeza. A case é aquela Dignis que eu acho também sensacional, protege super bem o fone, então você separa eles aqui do cabo, que eu acho muito legal para evitar arranhões. Essa case acho que é coreana, se não me engano. E aqui a gente tem aquele cabo PW Audio, que eu acho inclusive bastante caro, se for comprar separado são $500, eu não acho que tem nada aqui para valer isso. Mas de qualquer forma é um cabo excelente, né? Os conectores aqui são muito bons. Eu não gosto muito desse gancho de orelha, eu acho que ele fecha demais, ele tem uma camada dupla de PVC aqui meio duro. Então ele acaba fechando demais aqui. Seria mais bacana se ele tivesse um arame dentro e moldasse ali no seu em volta da sua orelha. Mas a qualidade do cabo é boa também, ele é super resistente, super sólido, grosso pra caramba, mas não é muito pesado, então dá pra usar na moral. E esse aqui é o conector que é bem pesadão também, bem robusto. Então é um cabo que provavelmente vai durar muito tempo. Os fones são
super ultra bem feitos. Eles são feitos em fibra de carbono, assim como o Mesh MK1, só que esse aqui tem ainda detalhezinhos de folha de ouro, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí pela câmera, mas esses detalhezinhos amarelos que brilham aqui são folha de ouro. Ele é feito em fibra de carbono por causa do driver de condução óssea, isso melhora a qualidade da condução óssea por causa da rigidez desse material. O bocal é em aço também, bem interessante, retém melhor a ponteira, e ele tem essa conexão tube-in aqui de 0,78mm que para mim ficou bem sólida, bem bacana. Então é um fone que é super bem feito e inclusive as curvas dele são legais, não sei se dá para ver. Ele teve o design universal melhorado em relação ao Mesh MK1, que ele é um pouquinho mais fechadinho aqui, tem curvas melhores para se sentar melhor na orelha. Então realmente é uma excelente atualização do Mesh MK1. Sobre as especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo para quem tiver interesse. Ele é um fone que é bastante fácil de tocar, é bem sensível, mas tem uma impedância bem baixa. Então pode ser que haja descasamentos de impedância ali com fones que têm uma impedância de saída mais alta, mas eu acredito que quem está atrás de um fone nesse patamar de preço vai ter uma fonte ali mais ou menos adequada para esse tipo de fone. Mas ele não é muito exigente e fontes até um pouco mais simples tocam ele muito bem também. Em termos ergonômicos, eu achei que o Mesh MK2 foi uma boa evolução do MK1, que ele traz uma shell ali um pouco mais ergonômica, com curvas melhores, que se adequam melhor às curvas das cartilagens da orelha. Então eu acho que ele realmente vai servir para mais gente do que o MK1. E aqui eu acho que foi talvez a melhor evolução dentro da linha do primeiro para o segundo. O cabo dele é um pouco desajeitado, assim, é meio pesadão, é super robusto, mas não é o cabo mais confortável de usar, sabe? Eu usei na boa e tal, sem problemas, mas assim, talvez um cabo um pouquinho mais fino, mais leve, pode ser mais interessante para um fone desse, para ficar mais confortável de usar. E tem um detalhe que esse cabo não tem marcação de esquerda e direita, nem tem aquele pontinho vermelho que alguns cabos têm do lado direito. Para você se situar nele, o logo da Unique Melody tem que ficar para fora. Então, tipo, o lado direito aqui, o logozinho vai ter que estar para fora aqui, e o esquerdo, a mesma coisa. E o isolamento dele, para mim, é muito bom. Em uma escala ali entre 1 a 5, eu daria um 3,5, que é um bom isolamento. Bora então falar sobre o som, que é o mais importante. E o Mesh MK2, assim como o MK1, é um fone super capaz de impressionar ali numa primeira escutada. E assim, o que chama atenção de cara é a capacidade dele de layering, que realmente é muito boa, junto com uma reprodução de detalhes muito boa e uma separação de instrumentos excepcional. E aquela fisicalidade que eu mencionei lá no Mesh MK1, que ele traz nos agudos, o MK2 ele traz também isso nos graves, o que é bem legal. Então, começando pelos graves, que foi o que mais chamou atenção aqui, eles realmente são muito excepcionais e tem uma extensão muito boa, tem uma implementação também que é excelente. Ele, para mim, soou como um fone mais bass heavy, então ele tem aquela pegada ali de subgraves mais levantados, o que traz certos subgraves mais cavernosos ali, com mais autoridade, mas junto com isso, ele tem também essa sensação mais física desses graves. Eu acredito que seja em função desse driver de condução óssea que ele tem. Eu imagino também que isso deve ter muito a ver com o ajuste do fone no ouvido, então quem não tiver um ajuste muito bom pode ser que não sinta isso tudo, mas para mim ficou muito legal. Então ele trouxe realmente essa fisicalidade muito grande e eu acho que aqui está o principal upgrade do MK1 para o 2, que realmente ele traz essa parte grave mais impactante, com aquela sensação realmente física de vibração. E ele traz essa porrada nos graves, seja em música eletrônica, seja ali num baixo mais bem gravado. Então, esses graves são muito bem posicionados no MK2 e muitas vezes, devido a essa implementação, ele pode soar como um fone neutro, porque quando você não tem muito conteúdo ali nessa região mais grave, subgrave, essa pegada bass heavy dele não transparece. Então, se você escuta uma música mais acústica ali, um negócio que não tem conteúdo mesmo nessa região subgrave, isso não aparece e ele passa mais ou menos uma sensação de neutralidade ali, o que o torna o fone bastante versátil. E um segundo aspecto aqui que me agradou demais nesse fone é a sua reprodução espacial. Então ele tem um palco sonoro que é muito bom, é muito esférico e ele consegue trazer uma sensação de holografia muito boa. Que você consegue ali, né, dentro da sua cabeça, escutando a música, você consegue posicionar meio que de maneira tridimensional os instrumentos. E essa é uma das grandes, acho que é um dos grandes trunfos desse fone. E ele traz também, junto com essa capacidade de layering, que seria você ter essa percepção de separação em profundidade mesmo dos instrumentos. Então isso é muito bom. Além disso, ele tem uma reprodução de detalhes que é muito boa, uma separação de instrumentos que é muito, assim, ele tem um recorte
muito preciso nos instrumentos, tanto em largura quanto em profundidade. Então, em termos técnicos também, eu achei ele muito bom. E os agudos desse fone também me agradaram demais. E eles são muito bem apresentados, tem uma extensão excepcional e eles são um pouquinho mais para frente. Então, ele tem os agudos ali avantajados. E isso assim traz uma quantidade de brilho muito boa, ele tem uma quantidade de ar também muito boa, só que isso eventualmente traz certos coloridos. Então você vai pegar ali um timbre que tem mais harmônicos concentrados nessa região mais alta, pode ser que traga ali um certo coloridinho, mas não é nada que altere significativamente um timbre ou que perca a naturalidade por isso. Só que isso pode trazer, sim, pode adocicar algumas coisas, né? Então vozes femininas podem ser mostradas de forma um pouquinho mais doce. Instrumentos de sopro eventualmente, mas assim, eu não achei que perdeu naturalidade, mas de certa forma ele embeleza certas coisas e isso acaba ficando muito legal em muitas ocasiões. Não é algo que eu diria que é um fone de referência, não acho que seja. E isso também deixa ele um fone bastante musical, mas eu senti um pouco de falta aqui daquela efervescência dos agudos que o Mesh MK1 trazia para mim. Então ele tem ali para mim um pouquinho menos de agudos nessa região, então ele não tem ali muita efervescência, sabe aquela sensaçãozinha de efervescência mesmo quando você tem ali aquela vassourinha no prato de bateria ou algo do tipo, mas de qualquer forma são agudos muitíssimo bem apresentados, com muita resolução, trazem um detalhamento fodido, então realmente também é uma parte muito boa desse fone. Ele traz vozes um pouco mais para perto no palco, eu diria ali que uns 2 passos para frente, mas uma posição ok também. E, de certa forma, ele tende a colorir algumas vozes, principalmente as femininas ali, com registros mais agudos. Então, eu acho que ele tende a tornar essas vozes um pouquinho mais doces. Mas, assim, nada que perca naturalidade, nem nada do tipo. Mas eu não percebi esse colorido em vozes masculinas. Mas essas femininas, sim, trazem um coloridinho ali, mas não é nada, assim, exagerado. De qualquer forma, ele traz uma textura, né? O que chama muita atenção aqui é a textura de vozes que ele traz, porque ele consegue texturizar muito bem, mas sem que aquilo granule, sem que fique exageradamente texturizado. Então é uma textura que é boa, é bem detalhista e assim, é uma apresentação muito resolutiva que ele tem de voz. E por fim, seus médios, no geral, são muito bons, muito bem apresentados, com uma texturização que chama atenção porque é muito boa. E eles tendem mais para abertos, então são médios que têm uma boa abertura ali. E eventualmente um ou outro traz um certo coloridinho que normalmente embeleza as coisas. Então, igual eu falei anteriormente, por causa dessa atividade grande nos agudos que ele tem, então eventualmente tem ali instrumentos de sopro mais agudos, algumas vozes com registros mais agudos, que vão trazer um certo coloridinho ali, vai trazer um timbre um pouquinho mais doce, mas nada que perca a naturalidade ou que fique ruim. Eu particularmente gosto de como ele apresenta os médios aqui. E essa excelente textura que ele traz nos médios com um ótimo nível de detalhamento acaba deixando o nível de definição dele muito alto. Então você percebe realmente que instrumentos, cordas, sopro, você sente aquela real definição, sabe? Muita coisa é como se você tivesse... É como se formasse uma imagem mesmo, muito bem definida na sua cabeça, sei lá, de uma corda de violão, sabe? Então, realmente são médios muito bons, muito bem apresentados. E é interessante que muitas vezes ele traz uma certa fisicalidade ali na textura de alguns médios. Então, eu posso citar aqui o mesmo exemplo que eu citei lá no Mesh MK1, que é a música Rolling, do Hans Rodrigues com o Arnold Casar, que a textura do piano também é trazida aqui de forma muito física, muito realista. É algo como se você pudesse tocar, sabe? Junto com os ruídos intencionais que tem ali, ruído de fundo e tal, torna uma experiência realmente holográfica e muito boa. Como comparação, eu não vou trazer nenhuma aqui nesse vídeo, porque eu pretendo fazer um vídeo dedicado comparando o Mesh MK1 com o MK2 com o Mext. Então, nas próximas semanas eu devo lançar esse vídeo no ar e eu acho que vai ser mais interessante porque eu vou poder me alongar mais nesse assunto. Eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade em como esses fones se comparam, né? Se vale o upgrade do MK1 para o 2, como é que o Mext fica ali entre os dois fones. Então, logo mais eu vou trazer um vídeo aí comparando esses três no detalhe. Bom, bora então para a conclusão. Deu para ver que o Mesh MK2 também é um fone que eu gostei pra caramba, junto com o MK1. Inclusive, para mim, se eu tivesse que escolher entre os dois, seria uma escolha complicada, apesar deles serem bastante semelhantes, igual eu vou falar no comparativo. Mas, poxa, ele é um fone excepcional, realmente excepcional. Ele traz coisas ali, ele tem um conjunto da obra que é muito bom. E assim,
com certeza é o melhor, é o all-rounder que eu mais gostei até hoje. Então ele não é aquele all-rounder que é meia boca com algumas coisas, né, mas que não faz feio em nada, não. Ele faz muito bonito e tem coisas que ele é realmente excepcional. Então mesmo levando em conta que ele é um fone um pouco caro, ele realmente traz características e qualidades muito boas, junto com aquele kit dele que tem praticamente todo tipo de ponteira possível, uma qualidade construtiva que é superior, uma case que é superior também, feita sob medida e tal. Então certamente esse fone é uma recomendação do canal e é interessante que no Brasil a gente tem aí a representação da Unique Melody, o que facilita um pouco as coisas, né? Tanto o processo de compra quanto garantia, etc. Então isso já é uma vantagem para esse fone, né? É um fone caro, mas ele tem as suas vantagens. E assim, em resumo, eu acho que um fone desse é muito interessante para quem está procurando um fone que faça muito bonito em tudo e consiga trazer principalmente uma projeção espacial muito boa. Quem valoriza muito essa parte de espacialidade, de layering, de ter uma certa percepção de holografia, eu acho que esse fone vai se encaixar muito bem. Eu não o teria como um fone de referência em termos tonais, assim, né? Um fone neutro. Eu não acho que ele seja neutro, eu acho que ele é um fone que tem certos embelezamentos ali que vem para o bem, que eu particularmente gosto muito. Então, para quem curte essa linha tonal de fones mais bass heavy, com essa concentração de graves mais ali na região sub, o que eu acho muito interessante, e com um brilho extra ali, que também é muito bom, eu acho que o Mesh é uma excelente escolha, porque ele alia essa tonalidade que eu tenho certeza que agrada muita gente, junto com essa pegada espacial muito legal e uma fisicalidade muito boa, tanto nos graves quanto nos agudos, no caso do MK2, provavelmente em função desse driver de condução óssea da Unique Melody. Bom, pessoal, essa foi a minha visão sobre o Mesh MK2. Quem curtiu, deixa aquele joinha. Quem está curtindo o trabalho, considera se inscrever no canal. Um forte abraço, até a próxima e valeu!